Shalom, pessoal. Meu nome é Arthur Monteiro, eu sou do canal Jornadas e nós vamos dar início agora à nossa segunda parte de vídeos nessa caminhada que nós estamos fazendo na meditação da palavra. E a gente vai começar a falar de balizas, de parâmetros, de coisas que têm nos ajudado a nos envolvermos, a crescermos e aprofundarmos nessa meditação da palavra, tá ok? E a primeira baliza que a gente quer compartilhar com você, ela diz respeito sobre como nasce a meditação da palavra. Bem, a gente nunca parou para pensar nisso antes, como a gente já falou algumas vezes, a gente saiu meditando, nós fomos meditar. Mas com o passar do tempo, a gente começou a verificar como é que essas coisas surgiam no nosso ser, quando é que a gente era assim convidado ou motivado a meditar num versículo. E a gente começou a descobrir algumas coisas, A gente descobriu que era Deus que plantava em nós esse desejo, essa motivação. A gente descobriu que isso acontecia e acontece de uma forma assim bem natural, bem simples mesmo, bem dentro do que a gente tem focado aqui nessa meditação, nesse compartilhar, nesse estudo com você. A gente às vezes acordava de manhã com um versículo que subia à nossa mente, chegava no nosso coração, ficava acompanhando a gente por algum tempo. Às vezes eu lia um texto bíblico e aquele texto bíblico de repente saltava um versículo e também ficava ali na nossa memória por um tempo, e eu pude perceber que isso foi começando a gerar um desejo para parar para pensar naqueles versículos e ver o que iria acontecer, certo? Então é Deus que faz nascer em nós o desejo de meditar. Eu vou usar o termo que para mim tem sido muito revelador. Ou seja, Deus é que nos convida a meditar um versículo da sua palavra. Você está em contato com a palavra, às vezes lendo, ou às vezes lembrou de um versículo, ou às vezes você estava ouvindo um cântico, um louvor, e de repente uma palavra, um versículo ali cantado, abriu um link e eu entendo que esse link aberto é um convite que Deus me faz para eu meditar na sua palavra. Então o que eu faço? Eu aceito o convite de Deus e vou meditar na palavra. E aí, fazendo isso nesse tempo agora que a gente está fazendo, esses 1% de vivência de meditação da palavra, a gente pôde descobrir que a meditação nasce via Deus. Deus planta em nós o interesse, a curiosidade, Ele nos desperta a meditar na palavra. Aí talvez você pense, mas eu nunca fui despertado para nada, eu nunca senti desejo de meditar em versículo nenhum. Ora, o que eu posso dizer, eu acredito que você foi. Eu acho que você só não prestou atenção no convite de Deus. Eu acho que você assim não se deixou levar. E talvez por causa daquilo que a gente tem falado e ainda vai falar um pouco, sobre algum bloqueio que coloca a meditação na palavra para você como algo assim muito mecânico, muito rígido e que demanda algumas coisas que em Deus nós esperamos com essas balizas derrubar algumas coisas, alguns bloqueios, e você de forma mais simples, de forma mais livre, possa meditar na sua palavra. Então, guarda essa primeira baliza aí, que diz pra gente da onde
nasce a meditação, que ela é algo fruto de um convite de Deus a você, por meio de despertar a sua curiosidade, por meio de fazer um versículo saltar nos seus ouvidos, por meio até mesmo de deixar um versículo, trazer um versículo à sua memória e deixar ele na sua memória, ou para que você possa parar e pensar. Então aceite o convite de Deus, pare e pense nesse versículo que está aí, no seu coração, que está aí gerando uma curiosidade em você. Amém? Amém? Então vamos lá. A segunda baliza, ela me ajudou a entender o porquê de eu meditar. Certo? O porquê de eu meditar. Volto a dizer, não pensava nisso antes. Não comecei meditando pensando por que eu vou meditar. Eu não comecei pensando assim. Eu simplesmente fui meditar. Nem sabia que era um convite de Deus. Eu simplesmente fui meditar. Mas depois eu comecei a descobrir o porquê de eu meditar. E aí eu pude descobrir que a meditação ela é um instrumento que Deus tem e usa para interiorizar revelações e entendimentos em nós. A verdade, você sabe que quando você se dedica a pensar em alguma coisa, esses pensamentos ou essa coisa que você pensou, sendo boa ou ruim, ela interioriza algumas coisas dentro de nós. Ora, e se Deus sabe que isso acontece de forma até natural conosco, seres humanos, tu acha que Deus ia deixar isso passar desapercebido? Ele não ia usar isso a seu favor, ou melhor, a nosso favor, para a glória do nome dele? Claro que não. Então Deus usa isso e nos leva para a meditação. E aí, pensando nessas coisas, eu pude começar a descobrir o porquê de eu meditar. E eu descobri essa segunda baliza aí, que é que eu medito com um objetivo. E que objetivo? Objetivo de encontrar uma voz de Deus. Objetivo de ter um entendimento. Vou repetir para você. Eu não comecei a meditar pensando nisso. Eu não comecei a meditar nem desejando ouvir uma voz de Deus. Eu não comecei a meditar nem com o objetivo de alcançar o entendimento. Isso foi acontecendo, aí eu descobri esse porquê. Hoje eu digo para você que toda vez que eu recebo o convite de Deus para meditar, eu já tenho uma expectativa. Por quê? Porque agora eu sei que ou Deus quer falar algo comigo e construir algo dentro de mim, ou Deus está querendo me dar um entendimento de algo que eu ouvi, que eu li na sua palavra e não entendi, ou então Ele quer me responder algo que eu fiz uma pergunta, que eu orei, ou que nasceu uma necessidade de resposta e Ele precisa e quer me responder, e a palavra é um dos meios maravilhosos para se ouvir a voz de Deus. Aí Deus vem e fala comigo pela meditação da palavra. E olha, a gente tem desfrutado de coisas maravilhosas, de entendimento e de revelação, de palavras firmes no nosso coração, daquilo que Deus falou conosco via a meditação na palavra. Amém? Então guarda essas duas balizas aí que diz respeito a como nasce a meditação na palavra e o porquê você medita na palavra. Você saiba que nasce porque é Deus quem te desperta a meditar, é Deus quem te convida a meditar. E você medita porque você quer ouvir uma voz de Deus, quer receber um entendimento de Deus e Deus quer falar com você. Guarda isso no seu coração e você vai ver que Deus responde ao seu coração. Deus não responde aos seus pensamentos.
Deus responde ao seu coração, aos anseios do seu coração. Descobri isso na meditação. Tá ok? Eis aí nosso primeiro vídeo dessa segunda parte. Deus te abençoe, em nome de Jesus.